Olá, meus alunos queridos, vamos estudar? Hoje, dia 20/7, nós vamos aqui para a atividade do EMAI 8.3, que nós vamos continuar a medir e vamos utilizar o quê? Hoje, o metro. Então, o que a Pro pede para vocês? Que todos vocês estejam, no mínimo, com a régua aí em mãos. Peguem aí a régua do kit que nós vamos utilizar. Não dá para fazer essa atividade de hoje sem que vocês peguem a régua para fazer essas observações, tá bem? Nós vimos na aula de sexta-feira que, quando utilizamos medidas não padronizadas, fica difícil para eu ter assim uma dimensão exata do que a gente está tratando, pois o palmo, ela é um sistema de medida, é uma unidade de medida, sim, pois eu posso ter como referência para mim mesma, assim como cada pessoa pode utilizar o seu palmo para medir. Por exemplo, eu fui ao mercado, eu queria comprar um Tupperware num tamanho X. O que eu fiz? Eu medi aqui o que eu iria colocar dentro dele com o meu palmo. Aí cheguei lá no mercado, medi o Tupperware e deu certo. Por quê? Eu iria levar uma régua? Eu iria levar uma fita métrica? Não. Então, eu posso utilizar o meu próprio palmo para medir as coisas. Mas hoje nós vamos falar de medidas padronizadas, ou seja, em todos os lugares, se você mede em centímetros, é o mesmo tamanho. E pronto, tá bem? Olha, atividade 8.3. Na atividade anterior, você utilizou uma régua para medir o comprimento do tampo da carteira, que aí no caso foi o quê? Foi a mesa que você está estudando em sua casa, assim como a Pro, como eu medi a minha mesa aqui. Vamos conhecê-la um pouco melhor. Como identificar 1 centímetro? Como que eu identifico 1 centímetro? Peguem aí a régua de vocês e olhem. 1 centímetro. A régua inicia-se onde? No 0. Para eu contar 1 centímetro, olha aqui o número 1. Ou seja, é esse espaço aqui. O que tem aqui dentro? É só aqui que é 1 centímetro? Não, entre um número e outros, temos o quê? 1 centímetro, tá? Então, olha, do 2 ao 3, 1 centímetro. Do 3 ao 4, mais 1 centímetro. E assim vai. O que tem aqui dentro dos centímetros? Vamos contar com a Pro? Olhem só, quantos tem? Quantos risquinhos tem aí? Olhem, eu posso começar do 0? Eu posso começar contando esse risquinho do 0? Não, começo no seguinte. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 o quê? 10 milímetros. Por que se chama milímetro? Daqui a pouco a Pro vai mostrar uma regrinha que eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, vamos lá. Letra A. Como identificar 1 centímetro? Contando 10 milímetros. Onde? Na régua, no metro, tá bem? Nós sempre vamos contar aqui na fita métrica, tá bem? Olhem só, o 1 está aqui escondido. Aqui, ó, do 1 até o 2, aqui já temos o que? Mais 1 centímetro. Mais 1, e assim vai, tá? Olhem. Quantos centímetros tem a régua que você está utilizando? Se você estiver com a régua que veio aí no kit, né? Ela tem 30 centímetros. Normalmente, as réguas que nós usamos têm 30 centímetros. A Pro colocou aqui o quê? 30 centímetros. É o que? A medida da maioria das réguas. Letra C. Como identificar 1 milímetro? Lembra que nós falamos lá em cima do milímetro? Como identificar? O milímetro, ele é a menor unidade da régua. Ou seja, ele olhem aí, peguem a régua e ó, tá vendo esse primeiro risquinho? Estão vendo aí? Estão vendo?
Então, peguem a régua de vocês para que vocês tenham uma visualização melhor. 2. João quer medir a altura da porta da sala de aula e verificou que a régua será muito trabalhoso. Laura sugeriu que ele utilize uma fita métrica que tem 1 metro de comprimento. Quantos centímetros tem essa fita métrica? Se a mamãe, se aí na sua casa tiver uma fita métrica, peguem para olhar. Lá na escola nós pegaríamos, olhem, 1 metro. 1 metro tem quantos centímetros? Olhem só. Cheguei aqui em 1 metro. Quantos centímetros que tem? 100 centímetros, ou seja, tem 100 risquinhos destes. Então, a Pro já colocou aqui a resposta, ó, 100 centímetros. Mas, para vocês entenderem melhor, eu fiz até um esqueminha aqui, ó, para mostrar. Olha, comprimento. Dentro de 1 metro tem o milímetro. Lembra aquele pedacinho que a Pro mostrou? Essa pontinha? Dentro do metro, se eu pegar o metro aqui, olha, parar aqui no 100. Se eu contar risquinho por risquinho, vão dar quantos? 1000. Por quê? Se eu contar, olha, aqui dentro do centímetro, não tem 10? Então, eu vou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dentro de 10 centímetros, já tem 100 milímetros. Então, dentro do metro todo, tem quantos? 1000. E centímetros, quantos tem aqui dentro do metro? Tem 100. Lembra que a Pro mostrou aqui? Tem 100, o quê? Centímetros. Como que eu conto centímetros? Olhem aqui. 1, 2, 3, 4. Vou contando centímetros. Dentro de cada centímetro tem o quê? 10 milímetros. Então, dentro do metro tem 100 centímetros. E isso tudo equivale ao quê? Tudo isso é igual, ó. 1 é igual. 1000 milímetros é igual a 100 centímetros, que é igual a 1 metro, tá? Deu para vocês entenderem? Vocês observaram isso aqui, olhem. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Olhem. O que está escrito aqui, ó? Metros. Vermelho com vermelho não tá muito bom. Deixa eu pegar outra cor. Olhem bem o que tem aqui, olha. Metros. Metros. Estão vendo a palavra metros? Ou seja, nós estamos trabalhando com palavras que trata do quê? Da unidade de medida metro. Entenderam um pouquinho? Bem, crianças, vamos agora para a próxima atividade que vocês farão em casa. Só que a Pro vai pedir o quê? Que vocês tenham aí a ajuda de algum adulto que vocês vão precisar. Por quê? Olhem só, aqui está escrito com colega. Mas, no caso, se nós estivéssemos na sala, a Pro iria ajudá-los. Como vocês estão em casa, o que vocês vão precisar? Vocês vão precisar usar uma fita métrica. Vocês têm aí uma fita métrica? Ou 1 metro? Vê se tem. Se não tiver, você poderá utilizar a régua, só que será mais difícil, porque nós vamos medir coisas maiores, tá bem? Nós vamos fazer aqui uma adaptação. Olha, primeira coisa, nós vamos trabalhar com 3 coisas diferentes. Uma é a altura, comprimento e largura. Qual que é a diferença entre eles? A Pro vai exemplificar. Se eu tenho aqui, por exemplo, uma caixinha, que é a minha caixinha aqui com o meu termômetro, tá? Se eu for medir o comprimento, é essa parte aqui, olha. Aqui eu tô medindo o comprimento, ó, tem 4,5 centímetros. Se eu for medir a altura, olha, é como se ela estivesse em pé, eu tenho que medir de baixo até em cima. Você já está acostumada a medir sua altura, não está? Eu vou medir só o tamanho da caixinha, olhem aqui.
tem 14 centímetros de altura. E largura? O que é largura? Essa parte, tá? Olhem, de largura, ela tem aqui 1,5 centímetros. Deu para vocês entenderem o que é? Comprimento é normalmente a parte maior, vamos dizer assim. A altura, de baixo a cima ou de cima a baixo, é a altura. E a largura é o que temos aqui do lado, tá bem? Então, olha aqui, a carteira. Era para medir a carteira, a altura da carteira. Como nós não estamos na escola, vocês vão medir o quê? A mesa que você mediu na semana passada, que você mediu na sexta. Aqui você estuda, às vezes é a mesa de jantar, a mesa do almoço. Vocês vão medir a altura da mesa, tá bem? Olhem, eu medi a minha mesa, aquela da semana passada, e a minha tem esta altura, olhem, 78 centímetros, tá bem? Olhem qual é o símbolo dos centímetros, e não pode pôr S aqui na frente não, tá? Que fica errado. É assim mesmo, centímetros. Bem, no lugar da lousa, como nós não temos lousa, eu vou pedir para você medir um armário que tem aí na sua casa, qualquer que seja, pode ser de cozinha, de quarto, qualquer armário, tá bem? E você vai colocar aqui a medida. Se você colocar em centímetros, a Pro vai saber que é um armário, vamos dizer, pequeno, mais de 100 centímetros, se der aí 180 centímetros, eu vou saber que é um armário comprido. Sala de aula, não tem como a gente medir. Meçam aí um cômodo, qualquer cômodo da sua casa. E aqui você pode escrever se foi a cozinha, se foi o quarto, o que você mediu. E vai colocar a medida aqui. Porta da sala de aula, você vai medir o quê? A porta da sua casa aí, uma porta que tiver na sua casa. Pode ser da cozinha, da sala, de qualquer cômodo, tá bem? Só que aqui é a altura. Olha, aqui é o comprimento, aqui é a largura. O que significa? Se esse cômodo que você vai medir, por exemplo, se fosse lá na sala, a largura seria da porta de entrada até a janela. Isso é a largura. O comprimento qual que era? Da lousa até o armário lá no fundo. Seria o comprimento da sala. Agora, a largura seria da porta de entrada da nossa sala, porque a nossa sala não tinha esse formato aqui, ó. Então, aqui é a largura. Comprimento seria até o fundo. O que você vai medir na sua casa? Se você medir um cômodo, tiver de um lado 2 metros e do outro tiver 3, qual que você vai pôr aqui? 2 metros, que é a parte menor do cômodo, tá bem? Vocês lembram da caixinha que foi a parte menor? A porta da sua casa, você vai medir o quê? A altura, tá bem? A altura de baixo até em cima. Então, você vai precisar aí da ajuda de alguém para segurar a régua, para te ajudar a contar. E vamos pensando, será que uma porta ela pode ter menos de 1 metro? Ela pode ter 60 centímetros? Só se for a portinha da casinha do cachorro, né? Aí é pequena. Mas se for a porta da casa da gente, é maior, vai ter 100 e alguns centímetros. Talvez 180, 190. Quero ver aqui as medidas. A mesa, aquela mesa que você estudou. Você vai pôr aqui a medida também, tá bom? Olha. Então, aqui nessa atividade, nós teremos resultados diferentes. Então, a Pro vai analisar de cada um, só que a Pro vai saber se você mediu ou não, hein? Porque eu tenho noção do quê? De tamanho. Eu tenho estimativas do quanto pode medir cada coisa. 4. Faça uma pesquisa sobre o significado das seguintes unidades de medida. Olhem só, unidades de medida. De comprimento. Olha, o quilômetro, o metro, o centímetro e milímetro. O que significa cada uma dessas coisas? E eu vou combinar uma coisa com vocês. Vocês farão a pesquisa,
vão colocar aqui. Amanhã, quando a Pro for para a atividade 8.4, eu vou trazer a pesquisa que eu fiz e vou mostrar aqui para você. Quem mandar fotos para a Pro da pesquisa que fez, eu posso até utilizar o que vocês me mandaram, tá bem? Combinado? Bom estudo aí para todos. Beijos!